Olá, bem-vindos ao Apollo Resumis. No ano de 2019, o mundo enfrentou um colapso climático, onde a natureza começaria a ser extrema com a humanidade, catástrofes começaram a surgir por todo o mundo, e encarando sua extinção, as nações se uniram, para construir uma rede de satélite, que neutralizaria e controlaria o clima na Terra, salvando assim a humanidade. Porém, eles agora têm uma nova ameaça, pois o que antes salvou a humanidade, agora pode causar o seu fim. Bem, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe seu like e comentário, e nos ajude a crescer o canal. Iniciamos o longa com Jake, tendo que comparecer a uma reunião governamental, pois o governo está se apoderando da rede de satélites, chamada DATBOY, e Jake um dos especialistas, que lideraram a construção da estação no passado, e os senadores parecem não gostar muito do cientista, pois ele leva as autoridades com um sarcasmo aguçado. Os mandatários estão mudando as direções no controle da máquina, e Jake não gosta de nada disso. No fim da sessão conhecemos Max, irmão de Jake, que informa que o governo deu a ele a direção do DATBOY, e tem que demitido naquele momento. Mudamos o cenário, para 3 anos no futuro, e uma equipe de soldados está no meio do deserto, quando se deparam com uma cidade inteira, coberta de gelo e neve, e ao investigarem, descobrem que toda a população local está congelada. Já na cidade, Max vai ter uma reunião, e conhecemos Sarah, namorada de Max, e segurança do presidente da América. Na reunião, os governantes pedem esclarecimentos sobre o que ocorreu naquele vilarejo, e todos se preocupam. Max diz que precisam que o governo dê acesso, para que um cientista especialista verifique a máquina por completo, e o presidente pede, para enviar o melhor especialista para fazer essa tarefa. O coordenador sugere a Max que chame Jake seu irmão, porém Max não acha uma boa ideia. Na estação do DATBOY, pesquisadores estão em sua rotina, e um deles começa a ter um comportamento muito suspeito, ao carregar dados do equipamento, porém ao entrar em uma das cabines, alguém o injeta para fora da base, ao abrirem as placas da cabine. Na Terra, Max vai ver Jake, quando conhecemos Hannah, filha de Jake, que não parece nem um pouco amigável e interessado em ouvir Max. Eles conversam, e Max o informa que o DATBOY está dando problemas climáticos, e também havia expelido um tripulante da cabine, mas Jake diz que não é problema dele, mas é confrontado por seu irmão, e após ouvi-lo dizer que não tem ninguém melhor que ele, para a missão, Jake aceita ajudá-los, desde que não receba ordens de Max. Indo para o Oriente, um dos membros da equipe de cientistas descobre que a morte das pessoas congeladas no deserto foi um evento direcionado, e não um acidente. Ele busca avisar Max, porém ele não atende, e Chang decide ir comprar um lanche na cidade. Já no mercado, um calor começa a ser sentido, e observando o clima no solo da cidade, um evento começa a surgir, com rupturas e explosões de gás por toda a cidade, e Chang tenta escapar do desastre iminente, passando por ruas e prédios, sendo completamente destruídos, e ao se afastar, percebe que o clima voltou a ficar fresco, enquanto observa a ruína da cidade. Hannah está se despedindo de seu pai, e a garota demonstra ser bem inteligente, e saber muito sobre o DATBOY, dizendo que está preocupada com a ida de seu pai para a estação, e quer que ele prometa que voltará bem. Jake então, se prepara para ir até o espaço, e chegando à rede de satélites, ele conhece Ruth, que agora é a cientista-chefe do lugar. Em seguida, ele conhece o restante da equipe, a Disa, Taylor, Hernandes e Duzette, que ficam impressionados, ao descobrir que Jake é um dos líderes, que fizeram a construção do DATBOY, e Jake diz, que está ali para verificar o que está acontecendo com o DATBOY, e averiguar cada um dos últimos eventos ocorridos, inclusive a morte do tripulante. Max se encontra com Sarah, e a pede para se casar com ele, mas ela recusa, pois membros do governo não podem se relacionar, por isso fazem escondido.
Max recebe uma ligação de Chang, e ele se preocupa com o cientista. Chang o avisa que os últimos eventos que ocorreram não foram aleatórios, e que depois de ele ter investigado, ele não consegue mais ter acesso aos satélites, e Max verifica, e vê que seu acesso também foi retirado, e Chang diz que alguém está fazendo isso propositalmente no governo americano, e comenta com Max que se o Datboy continuar tendo falhas, isso poderá acarretar em uma falha global, surgindo um evento chamado de geotempestade, com eventos catastróficos em evento global, atingindo diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Max diz que vai buscar informações e entrar em contato o mais rápido possível. E ao se despedir, homens armados entram na sala de Chang, mas ele se esconde rapidamente. Já no Datboy, Jake busca informações em cada um dos satélites, para rastrear as falhas, e começa a desconfiar da situação. Enquanto isso na Terra, Max busca ajuda de uma amiga chamada Dana, que é muito boa em sistemas, e pede para que ela descubra, porque o seu acesso aos satélites foi bloqueado, e que deveria manter isso em segredo, chamando a atenção da garota, que rapidamente consegue desbloquear, mas ela diz que alguém o bloqueou propositalmente, mas queriam fazer parecer que foi um acidente. Max agradece, mas Dana diz que seja lá o que isso for, ela quer estar no meio da bagunça também. Jake tem uma reunião com um dos diretores, percebe que receberá ordens de Max. Jake fica bravo com seu irmão, e os dois discutem, mostrando uma rixa entre os irmãos. Porém, Max diz que alguém está tentando manipular o Datboy. Jake chama a equipe para verificar um dos satélites, mas o braço robótico com o satélite fica descontrolado, causando um acidente dentro da estação. Após o acidente, Jake diz que irão montar o satélite peça por peça, mas os relatórios foram todos destruídos, e não tem como verificá-los. Duzette diz que viu a câmera de filmagem que matou o tripulante, e que uma das placas soltas ainda estava presa na rede de satélites, e Jake decide ir buscá-la. Acompanhado por Ruth, Jake vai ao espaço, e conseguem pegar o painel, mas ao retornarem, o traje de jato de Jake entra em pane, e ele perde o controle, quase caindo para a órbita, mas ele solta o painel, e consegue se agarrar a uma última placa de painel solar, antes que caia-se no espaço. De volta ao compartimento, Jake mostra a Ruth que perdeu o painel, mas conseguiu recuperar o disco, e quando a equipe chega, Jake diz que estava bem, mas que não recuperou nada do painel, e indo em direção aos computadores, ele explica que alguém tentou matá-lo, e eles descobrem que as portas que se abriram quando o tripulante morreu, estavam programadas para fazerem aquilo, e Jacob descobre que tem um sabotador na equipe. Na Terra, Chang liga para Max, e pede para encontrá-lo, mas assim que o avista, ele finalizado na frente de Max, e a única última palavra que consegue dizer a Max, é a palavra Zeus. Jake chama Max, e pede desculpa a ele, e Max vira as costas. Mas Jake diz que eles nunca se deixaram na mão, e conta uma história da infância deles, mostrando que isso era um código entre eles, e Max consegue captar a mensagem. Max leva a gravação da conversa para Dana descodificar, e descobrem que Jake estava dizendo que havia um espião no governo, e não deveriam confiar em ninguém. Max pede para Dana encontrar um arquivo do governo, chamado Projeto Zeus, mas Dana diz que esse arquivo está na rede de segurança da Casa Branca, e que teriam que ter alguém que tivesse login de acesso, e eles só pensam em uma pessoa. Sarah chega em casa, e pega a Dana de surpresa, deixando um clima estranho. Max explica que precisa do acesso dela, para entrarem na rede do governo, e pegarem o arquivo, mas Sarah não concorda, e Max a pede para confiar nele, pois há algo maior em jogo, e Sarah acaba concordando. Jake e Ruth buscam informações internas, para descobrir o que aconteceu antes da morte do tripulante, e vasculhando suas coisas, descobrem que ele descobriu um vírus em um dos satélites, e foi morto antes de poder contar para alguém.
Max e Dana conseguem encontrar o arquivo Zeus, e percebem que há milhares de simulações feitas para gerar catástrofes em diversas partes do mundo, e que alguém está planejando tudo isso, transformando o Dat-Boy em uma arma catastrófica. Max entra em contato com Jake com a ajuda de Dana, explicando tudo o que descobriu, e Jake lamenta que isso tenha ocorrido, pois esse é o trabalho da sua vida, e conta que eles estão usando um vírus para controlar o Dat-Boy, e que não podem confiar nem no presidente, pois ele era o único que tinha autonomia para acessar redes tão precisas do Dat-Boy, e que a única forma de retirar o vírus é desligando o Dat-Boy. Porém, o único que tem os códigos para isso é justamente o presidente da América. Max vai ao encontro de Sarah e pedir ajuda para roubar os códigos do presidente, e ela pergunta se ele ficou louco. Então Max diz que muitas vidas estão em jogo, e Sarah concorda em ajudá-lo, mas está colocando sua carreira em risco. Já no espaço, o Dat-Boy começa a ter uma série de defeitos, com mais de 200 satélites entrando em pane, e ao mesmo tempo, uma chuva intensa de granizos começa a acontecer em Tóquio, e toda a rede de satélites emitem alertas. No Brasil, uma geada avassaladora mata todas as pessoas na praia do Rio de Janeiro, causando diversas mortes, e presenciamos a queda de pássaros e uma aeronave tripulada, quando alertas de tempestades começam a serem emitidos em todo o mundo. Jake ordena à equipe que efetuem a troca de satélites com defeitos imediatamente, para que os eventos no rio parem, e assim que conseguem, um alerta de geotempestade é emitido no centro do Dat-Boy. Max averigua suas informações, e seu diretor o aborda dizendo que seja lá o que estiver acontecendo, ele está ali para ajudar, e Max conta tudo o que sabe, e que não podem confiar no presidente, e ele diz que terá que provar isso depois, mas agora iam buscar ajuda. Enquanto isso, um alerta de autodestruição é ativada na estação, e a única pessoa da equipe que estava ausente era o Taylor. Jake diz para todos evacuarem o lugar, enquanto ele vai atrás de Taylor, e quando o encontra, Jake amacia a carne do rapaz, e Taylor diz que ganhará muito dinheiro por fazer tudo isso. Jake reage, e Taylor atira em um vidro da estação, e percebendo isso, Jake tranca a sala, e Taylor vai dessa para uma pior. Na Terra, Max anda com seu diretor, mas ele tenta matá-lo, e Max foge, indo ao encontro de Sarah, revelando o culpado por tudo aquilo, e se o presidente fosse finalizado, o Dat-Boy não poderia ser parado, pois os códigos de acesso eram os olhos e os dedos do presidente, e que o próximo local a ser atacado seria Orlando, justamente o local onde o presidente estava naquela noite. E Max sugere retirarem o presidente dali, sem que ninguém saiba. Sarah dá o comando de retirada, e evacuam o presidente com a ajuda de Max, sem deixar ninguém saber para onde vão, e no caminho de saída, Max explica tudo ao presidente, e uma chuva de raios começa a cair na cidade, explodindo o lugar onde estavam, e eles procuram se abrigar em um túnel, enquanto agentes estão atrás deles, e Sarah decide pôr um fim nos agentes, mostrando ser dura na queda. Enquanto isso, o Dat-Boy começa a sua autodestruição, e o alarme de geotempestade ainda está ativo, e todo o mundo vivencia diversas catástrofes climáticas, como furacões destrutíveis, e uma onda de calor na neve. Jake diz que não sairá do Dat-Boy, pois alguém precisa pôr as senhas e resetar o Dat-Boy para parar a geotempestade. Sarah dirige para fora da tempestade, mas o secretário consegue rastrear o presidente, esperando o carro no fim do túnel, e assim que o avistam, eles explodem o táxi, e diz que será o próximo presidente, quando é surpreendido por Sarah, que o captura, e ele é finalmente preso. Hannah acompanha pela TV as notícias do Dat-Boy, e está aflita por seu pai. Enquanto isso, em diversas partes do mundo, catástrofes climáticas continuam acontecendo, pondo em risco a vida humana, levando a um alerta global. Max leva o presidente, e se encontram com Jake, que fica surpreso por não ser o presidente o vilão da história. Ele manda os códigos, e agradece Jake por seus sacrifícios. Max
fica a sós, e se desespera ao saber que os códigos não cancelam a autodestruição do Dat-Boy, apenas cessar a geotempestade. Max implora por perdão, e Jake faz o mesmo mostrando um momento de despedida entre os irmãos, e prometem se ver um dia. Jake se apressa para desligar a rede de satélites, e evitar maiores catástrofes no planeta, pois a Índia, Catar, América e Europa estavam sendo castigadas, e ao chegar à sala de controle, ele não tem senha de acesso, e descobre que Ruth estava ali esperando por ele. Eles entram, e conseguem pôr os códigos, e desligar o Dat-Boy, pondo um fim a todas as catástrofes no planeta, e comemoram o feito. Então, todo o lugar começa a se autodestruir, levando os dois a se agruparem e dividirem a mesma esperança, enquanto a equipe da Terra lamenta por tudo isso, mas Jake tem um raio de luz ao ver uma cápsula intacta, e se dirige o mais rápido possível, em direção a ela, antes da explosão final. O mundo observava os dois, lamentando a perda dos cientistas, e Sarah se preocupa com Max, mas ao observar o monitor, eles percebem que é uma nave na órbita, pedindo socorro, e vemos Jake com Ruth dentro da cápsula, sãos e salvos, e em seguida, uma aeronave acoplada na cápsula, salvando os dois cientistas, causando uma enorme comemoração. Por fim, vemos as cidades atingidas contemplarem o fim da tragédia, e Jake é recebido por Max e Sarah, que se apresenta como sua noiva, e finalmente os dois irmãos se abraçam. Finalizamos, com Hannah, Jake e Max, em um momento descontraído, e Hannah finaliza a narrativa, dizendo que reconstruíram a estação, e que no fim de tudo, a humanidade sempre sobreviverá. Bem pessoal, esse foi o nosso resumo, se inscrevam e até a próxima.